Estamos aqui para mais um podcast Hirossi Prevcast. Eu, Paulo Pinceta, Eduardo Hirossi, Mariana Márcico, Arnaldo Cordeiro. E hoje nós vamos falar sobre pensão por morte. Quer iniciar, Edu? Hoje a gente veio aqui para falar um tema um pouco polêmico. Pensão por morte que é muito complexo, né? E a gente se propôs falar um pouquinho hoje do cálculo de pensão por morte, né? Com essa emenda constitucional 103 de 2019, que, assim, a meu ver, foi um dos maiores prejuízos do INSS, né? Um dos maiores retrocessos do segurado, que foi o cálculo de pensão por morte. E vou passar... Quer pontuar alguma coisa, Mariana, para a gente fazer um caso? Não, eu achei importante você falar sobre o cálculo. Hoje eu trouxe calculador. Hoje ele está equipado. Não, é porque eu não... Ninguém segura o homem hoje. Na verdade, a gente dá um exemplo de como funciona, né? Isso, é importante que você falou, Edu, que mudou muito, né? As regras de cálculo, a forma de se calcular a pensão por morte. Depois a gente entra um pouquinho também na questão das regras da tabela de idade, né, da pensão por morte, que não é mais vitalícia desde 2015, mas a gente fala posteriormente. Acho interessante você trazer um caso prático aí para a gente poder exemplificar como é que ficou essas regras. Primeiro assim, vamos entender como era antes da emenda constitucional. Antes da emenda constitucional, se o instituidor tivesse um benefício, quando ele falecia, se gerasse pensão por morte, essa pensão era 100% do benefício que ele tinha direito, que ele vinha recebendo, tá? E se ele tivesse, e era dividido pelo número de dependente, não tinha cota. Se ele não tivesse um benefício, né, se ele não recebia um benefício no INSS, independentemente de ser aposentadoria, auxílio-doença, né, aposentadoria por invalidez, como que era feito? O valor do benefício era conforme fosse uma aposentadoria por invalidez, que era 80% dos maiores salários de contribuição no período de julho de 94 até o mês anterior ao requerimento, tá? O benefício era feito assim. Como que ficou agora? Primeiro detalhe, serve, a pensão por morte agora, ela vai ser feita da seguinte forma, você vai ter que analisar o seguinte, ela é 50% da aposentadoria que o instituidor tem. Se ele recebe uma aposentadoria, é aposentadoria. E auxílio-doença? Não. Antigamente, se ele recebesse um auxílio-doença, né, aquele benefício, que a gente fala pensão precedida, aquele benefício era revertido para os dependentes. Agora, auxílio-doença não. Agora, se ele recebe um auxílio-doença, o que vai acontecer? Vai ter que ser feita a média como se fosse uma aposentadoria por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez, o cálculo foi alterado pela emenda constitucional. Aí já começa a complicar um pouquinho. Então, vamos pegar aqui a regra. Eu anotei aqui pra gente. Como que é feito o valor da pensão por morte hoje? Se o instituidor recebia benefício de aposentadoria, então vai ser 50% desse benefício, mais uma cota à parte de 10% para cada dependente. Vamos pegar um caso concreto aqui, um exemplo prático. Supondo que o instituidor ele recebia um benefício. Paulinho, você vai calcular um pouquinho, vai aprender matemática. Vamos pegar aí, Eduardo, né? Ele recebe uma aposentadoria de R$5.000, tá? E minha esposa, mais os meus 2 filhos são meus dependentes. Provei dependência já no INSS. Como vai ficar o cálculo dele, do valor? Quanto vai ser a RMI dessa pensão por morte? Nesse caso é o seguinte, o que a lei fala? É 50%, né, do valor que ele recebia mais 10% de cada cota parte. Então, nesse caso específico é 80%, né? Então vai ser 80%, né? A Desirê e meus 2 meninos, né? Então seria 80%, né? Seriam 3 dependentes. 80% de 5.000, né? Daria quanto? R$4.000, tá bom? Então olha a diferença. Se fosse antes da emenda constitucional, a minha família ia receber R$5.000. Posterior à emenda constitucional, R$4.000. Tá, R$1.000 já é uma diferença. Olha o seguinte, e se eu não recebesse aposentadoria? Aí que é o problema. Suponhamos que o meu salário de benefício
fosse R$5.000, tá? Então eu tenho 3 dependentes, minha esposa, né, mais meus 2 filhos. Se eu não tivesse nenhum benefício, como seria feita a média, como seria feito o cálculo do benefício de pensão para minha família? Agora mudou. Vai ser feito conforme uma aposentadoria por invalidez. Só que a aposentadoria por invalidez, ela é 100%, a média aritmética de 100% do salário de contribuição de julho de 94 até o mês anterior ao óbito, tá? Multiplicado por, dessa média de 100% é 60% mais 2% a cada ano, acrescido, né? Cada grupo de 12 por ano de tempo de contribuição. Suponhamos que eu faleça. Fizeram o salário de benefício lá, deu R$5.000, tá? E eu só tenho 20 anos de tempo de contribuição. Então, como que vai ser feito? Vai pegar R$5.000, multiplicar, agora é com você, por 60%, só que esse 60%, como eu não tenho mais que 20 anos, não vai crescer. Multiplicado por 100% dá quanto? R$3.000. R$3.000, tá? Minha família vai receber isso? Não. Vai receber quanto? 80% de R$3.000. Vai receber R$2.400. Reais. Com limitador de 100%, né? Que nem um exemplo. Vamos falar, uma família aí deixa a esposa e mais 6 filhos. Não vai receber 120% do salário. Vai ser limitado a 100%, correto? Isso. Entendeu? Agora sim, existe uma regra específica. Quais essa regra específica? Várias regras, mas vamos falar um pouquinho dessa aqui. Quando os dependentes são inválidos ou têm a deficiência intelectual, mental ou grave. Nesse caso, como que fica a média, como que fica o cálculo do valor do benefício? Vai ser 100% da aposentadoria ou da pensão por invalidez que ele teria direito. Então vamos pegar vamos colocar aqui, vamos fazer os parâmetros que nós fizemos. Então eu tinha um benefício de R$5.000, tá? E nesse caso eu continuar recebendo R$5.000, então não tem problema. E na pensão? Na pensão, vocês lembram que eu tinha um salário de benefício meu, foi R$5.000, que era multiplicado por 60. Neste caso, seria R$3.000, não em 2.400. Então tem uma vantagem um pouco melhor, tá? Detalhe, até quando ele vai receber essa cota à parte? Esse cálculo vai ser feito, vai continuar, vai ser mantido enquanto durar a deficiência ou a invalidez. E se caso de um dos dependentes que gerou esse cálculo cesse a invalidez, vamos supor que cesse a invalidez, o cálculo vai ter que ser feito, vai ser refeito o cálculo da forma que era anterior. Sim, já é um prejuízo, né? Agora, um agravante. Antes, se o dependente cessasse a sua dependência, né, perante o INSS, a parte dele era redistribuída, era dividido pelos outros dependentes. Hoje isso não, é feito um novo cálculo, tá? A cota dele não vai, né, para os demais dependentes. Então isso assim, eu acho que foi uma consequência desumana, assim, foi uma ordem. Se o filho menor, não inválido, né, não com nenhuma deficiência, alcança a maioridade, a cota dele não vai voltar para a mãe, né, no caso, e para o outro irmão, se for menor. Então, isso realmente prejudicou bastante. Né? Eu vou fazer um outro apontamento aqui, que é muito interessante, é pertinente. Nós temos 2 tipos de cálculo de aposentadoria por invalidez ou incapacidade permanente, tá bom? O primeiro, que é a pessoa que vai receber a aposentadoria por invalidez, vai ser aquilo que eu falei, 60% mais 2%, né, do que ceder para homem de 20 anos e para mulher de 15 anos a cada ano de contribuição. Tá? Porém, no caso em que o acidente, a invalidez decorrer de acidente profissional, tá? Doença profissional, doença do trabalho, ou acidente de qualquer natureza,
Tá? Nesse caso, o salário vai ser 100% do salário de benefício, não é mais 60%, não, é 100%. Detalhe, o que é salário de benefício? Às vezes as pessoas confundem muito salário de benefício com RMI, são coisas diferentes. Tá? O salário de benefício, assim, vamos entender um pouco a parte tributária, né? A parte da tributação. Como que ocorre o recolhimento junto ao INSS? Tá? Sim, não muito específico, tem 20% a cota patronal e a cota do trabalhador. Então, assim, o empregador, ele recolhe sobre a remuneração e o empregado, o segurado, ele vai recolher sobre salário de contribuição. Ah, tem diferença? Tem. O salário de contribuição, ele tem um teto. Tá? Hoje é 6.433,57 centavos. Hoje. E a remuneração não tem teto. Exemplo, o trabalhador que ganha 10 mil reais. Então vai incidir pela tabela progressiva lá, né? Da faixa que mudou também, a emenda constitucional traz isso, de 7,5 até 14, vai fazendo a progressão, vai incidir sobre 10 mil reais, não, sobre 6.433. E o empregador? Sobre os 10 mil. Sobre os 10 mil reais. Então, hoje o empregador, no mínimo, ele vai pagar 21%, né, que é 20%, mais 2, 3%, multiplicado pelo FAP, SAT e o FAP. Então, assim, é 20%, seria no mínimo aí 10 mil reais, ele vai pagar 2 mil reais, tá bom? Né? Só para a gente entender. Então, essa contribuição que é vinculada ao INSS chama salário de contribuição. Então, o salário de benefício é a média salarial de 100% do salário de contribuição de julho de 94 até o mês anterior à DER. Tá? Esse é o salário de benefício. O salário de benefício, ele tem um coeficiente. O que acontece? Nós chamamos o salário de benefício, nesse caso o coeficiente foi 60%, mas é crescido 2%, aposentadoria. Tem alguns benefícios que não tem salário de benefício. A pensão também é um benefício que não tem salário de benefício. É incidental, né? Não é direto, é incidental. Salário maternidade também não se calcula o salário de benefício. Por quê? Porque se você for empregada, é a última remuneração. Então, acessivelmente. Só para a gente entender um pouquinho, porque a gente fala alguns termos técnicos que a gente não explica, né? Porque... E é importante também saber, né, que para você chegar numa RMI, você vai ter salário de contribuição e salário de benefício, que são coisas distintas, né? Que elas fazem parte da equação para você chegar na RMI. Eu ia até falar, eu falo muito, velho, eu perco até o raciocínio. Mas deixa eu falar para vocês, uma dica para vocês. Quando vocês forem trabalhar com pensão, tiver um caso concreto, na hora, tente entender se houve acidente de trabalho. É importantíssimo, né? Porque vai fazer toda a diferença. Porque muda toda a diferença. Porque se for acidentário, ou se o óbito ocorreu em razão do acidente, ou doença profissional, alguma coisa assim, vai ser 100%. Já muda muito. Vamos pôr no caso concreto. Tá. Exemplo. Usa o seu exemplo. Vou dar um exemplo. Eu vou falar que eu vou falecer. Eu faleci. Tá bom? Fizeram a média salarial minha lá. Tá? Meu salário de benefício deu 5 mil. Tá? Se foi acidentário, eu escrevo tão mal que eu escrevi aqui que eu não consigo nem entender. Se foi acidentário, se não fosse acidentário, como seria feito? Né? De 5 mil, eu não tenho, exemplo, trabalhei 15 anos na minha vida só, ia multiplicar 5 mil por 60, 3 mil reais. Desses 3 mil reais, ia dividir ia multiplicar por 80%, que era 50%, mais 3 cotas por dependentes. Então seria 2.400 reais. E nesse caso, como que fica? Nesse caso, se fosse acidentário, ia receber 5 mil reais, ia multiplicar por 80%, né? 50% mais 3 dependentes, 4 mil reais. Então tem uma diferença muito grande. Olha a diferença. Como que eu faço isso, professor? Primeira coisa, vai pegar o cidadão de óbito e vai ver se foi acidentário. Boletim de ocorrência, CAT, tudo isso, já junto com o processo. Agora, só para a gente exemplificar, vamos dar um exemplo que você ganha R$ 1.200 de aposentadoria, tá, com 3 dependentes. Quanto seria aposentado a pensão por morte para sua esposa? Salário mínimo. Salário mínimo, é isso daí. Muito importante. Porque 80% de salário, mas multiplica 80 por
80% de R$ 1.200. R$960. Então, não pode ser inferior ao salário mínimo, né? Você sabe que sobre essa questão do cálculo que o Edu passou, ele falou que nem ele entende a letra dele, né? Imagina nós. Mas isso aqui, ó, eu posso escrever qualquer coisa dos meus cursos que eu escrevo, ninguém vai entender, então ninguém vai me copiar. Ninguém entende, com certeza, Eduardo. Código Morse. Criptografado. Mas aí, é só a gente agora, né, saindo um pouco da questão do cálculo e deixando a conversa um pouquinho menos detalhista, assim, detalhada, a importância do previdenciarista e de entender como se faz, né? Porque viu o exemplo que o Edu deu, a diferença que dá de cada cálculo, né? A depender do tipo aí de segurado, do acidente de trabalho ou não e tudo mais. Só para a gente sair um pouco do campo do cálculo, eu recebo muitas dúvidas diariamente ou de alunos ou de pessoas também no escritório perguntando sobre alguns mitos, né? E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho aqui, né? Eu não sei, Arnaldo, com você lá no escritório se acontece isso, mas, por exemplo, assim, né? Recebo aposentadoria, eu sou aposentado. Eu posso receber pensão por morte? Bem conveniente. Eu sou pensionista, eu já recebo uma pensão por morte, né? Eu posso receber uma aposentadoria? Quer falar um pouquinho sobre isso? Não, pode ir. Não, são algumas dúvidas, né? É importante a gente dizer que pode sim. E como o Edu disse, a partir da emenda constitucional, aí a gente teve alterações na regra de acumulação de benefícios. Então, a pessoa pode sim acumular pensão por morte com aposentadoria, só que ela vai optar pelo valor, o maior valor vai receber de forma integral e o de menor valor vai ter um desconto. E aí tem as regras de cálculo. Na prática, vocês já estão vendo, nós estamos vendo isso, quando você vai preencher o requerimento lá, você faz o agendamento, ele pergunta, recebe algum benefício? Isso aí. É que antes do sistema ter esses critérios, o INSS mandava um requerimentozinho, um anexozinho para poder preencher. Tá? Outra dúvida também. Quer falar sobre continuar? Pode falar. Outra coisa que eu falo, tá? Eu já vi muito isso errado. Quando o INSS pergunta, ele pergunta se você recebe algum benefício de outro regime. Eu ia falar isso agora. Pode receber pensão por morte, 2 pensões por morte? Também. Pode, mas se for de regime diferente. Mas no mesmo regime também. Sim. Eu não vou falar eu de novo. Tá. Eu falo. Pode me matar, Eduardo. Você não mata o Paulo agora. Não, deixa eu vivo. Tenho 3 filhos para criar ainda. Vou matar o Marrom. Ninguém vai perceber. Sim. O Marrom, ele tem um filho. O filho falece e gera uma pensão para a esposa dele. Tá. E ele falece também. A esposa dele pode receber a pensão dele, que ele faleceu, e do filho. Agora, ela não pode receber se ela faleceu, gerou uma pensão para o Marrom. Tá. O Marrom faleceu, deu uma pensão para a mulher dele. Daí a mulher dele junta com outro. E esse outro falecer, ela pode receber dos dois? Não. Ela pode fazer a opção do melhor benefício, mas ela não pode receber. Mas se fosse de regimes diferentes, diversos, sim. Pode. O que mais, Arnaldo? Quer pensar em mais algum mito aí pra gente responder? Eu acho que ficou bem claro, vocês já abordaram bastante, né? E a carta de concessão, logo quando teve essa mudança aí com a emenda constitucional que trouxe essa mudança junto com o decreto, né? No começo, as cartas de concessões vieram um pouco meio, vamos falar assim, não muito clara, né? E agora o sistema, acho que com o tempo ele foi já se modelando e as cartas de concessões estão bem explicativas. Agora vamos falar assim, tá bem fácil de entender vamos falar assim, essa divisão de valores, né? Você sabe que outras questões aqui que eu acho importante a gente trazer também, que são dúvidas de bastante pessoas. Pode falar. Desculpa, Mariana. Não, pode falar. É que a gente estava falando, esquecendo. Para não perder a linha do raciocínio. É só um detalhe. Você pode receber mesmo uma pensão do regime geral com o regime próprio. Você vai fazer a opção. Qual é a diferença como era antes e como ficou agora? Antes, né? Antes, se você tivesse uma pensão, tá recebendo uma pensão no regime geral e fosse receber uma pensão no regime próprio, é integral as duas. Agora não. Hoje é assim, vai aplicar. O INSS vai te dar a oportunidade de você optar pelo melhor benefício, e o segundo benefício ele vai passar por umas regras, né? Então assim, até um salário mínimo é integral. Passou de um salário mínimo, até marquei aqui, ó, de um salário mínimo
até 2 salários mínimos, acima do salário mínimo é 60%. Isso. 2 salários mínimos a 3 é 40%. De 3 até 4 salários mínimos são 20%. E de 4 salários mínimos acima, 10%. E é importante dizer, como o Arnaldo trouxe pra gente aqui, se for salário mínimo, se as duas pensões, ou a pensão e a aposentadoria forem valor de salário mínimo, vai receber salário mínimo integral dos dois, né? Não diminui o valor. Uma outra questão, Arnaldo, que são algumas dúvidas, né? A pessoa que recebe pensão por morte se pode casar novamente, ou se o filho, né, completa 21 anos, mas continua estudando, é universitário, se a pensão se estende, se prorroga. Então, são questões que são decididas, pacificadas, não tem nenhum lugar na legislação que impeça a mulher de ter ou o marido, né, o cônjuge ou companheiro que sobreviveu ali, que não, né, de contrair um novo matrimônio, um novo relacionamento. E tem também a súmula da TNU, se eu não me engano é 34, que fala que após os 21 anos, ainda que continue estudando, né, Edu, não prorroga o benefício. Quer falar, Paulo? Porque isso foi até 2014, se eu não me engano. Antes de 2014, tinha um monte de gente que entrava, tinha um monte de advogado que pedia, entrava. né? Falava que tinha dependência econômica aí, que precisava se sustentar. Só uma coisa também agora não sei, a gente vai ver como tá ficando. Com a emenda constitucional foi taxativo. Tá? Menor sob guarda não entra como dependente. Isso. E só para a gente falar, que eu falei no início, a gente acabou não falando sobre a questão se ela é vitalícia, né, Edu? Nossa, sim. Mas eu recebo tantas perguntas assim, mas eu vou receber para sempre, até o resto da minha vida. Antigamente era, né? Antigamente, até 2015, as pessoas, independente da idade do companheiro, ou da esposa, ou do cônjuge, né? Ele receberia até o fim da sua vida a pensão por morte. Aí depois isso alterou. Até 31 de dezembro do ano passado, 2020, tem uma tabela aí de idade, né? Então, após 44 anos de idade na data do óbito é vitalício. Antes disso não, vai ser 3, 6, 10 ou 15, a depender da faixa etária. E a partir de óbitos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, só vai ser vitalício se o cônjuge ou companheiro tiver 45 anos ou mais, senão também vai ser 3. Vai entrar na faixa. Né? Dependentes, assim, pode receber alguém novo, receber aposentadoria, pensão vitalícia? Depende. Em relação a dependentes, inválido, deficiente intelectual, mental e grave, o benefício é mantido até que seja mantida a invalidez e a deficiência. Então, isso aí... Isso é importante que você falou, Edu, porque a gente tem na cabeça, passou dos 21 anos, perde o direito, mas com deficiência intelectual aí, grave, mental ou inválido, vai receber até... Eu só quero falar para vocês, todo mundo acha que eu sei onde procurar, eu sei o que tem que fazer, né? Porque todo mundo acha que as pessoas vêm aqui conversar e falam para mim assim, isso aqui... E eu não decorei, não tenho que decorar ainda não. Por isso que eu faço umas anotações, porque eu me perco, tá? Então todo mundo dá risada. E outra, a gente faz umas anotações aqui e chega na hora e não fala nada. Então por isso que hoje eu fiz, porque hoje tinha calma. Não, mas aí também tem alguns dados que não tem como a gente guardar, né? Ninguém vai decorar essa tabela mesmo etária Você tem que saber que ela existe, né? Exatamente. E tá em algum lugar. Eu falo que o previdenciarista, ele tem que saber aonde procurar, né, Edu? Você cita bastante a instrução normativa, a gente tem que saber onde procurar. Não precisa decorar nada, saber onde procurar e entender as regras. Está sempre se atualizando, porque diariamente a legislação previdenciária ela vem tendo muitas atualizações, né? É importante você estar sempre atualizado. A pensão em si engana, viu? As pessoas acham que a pensão é um benefício fácil. Mas se você pegar, eu acho que é um dos benefícios que tem mais critérios. Sim. Porque eu vou falar um exemplo para você assim, de pensão. Quando você fala de dependente, eu já vi falar assim para mim, mas exige carência na pensão, né? A pensão exige carência. E aquela 180, não, você precisa ter 18 contribuições o instituidor. Só que 18 contribuições é para habilitar 18 contribuições e provar no mínimo 2 anos de união conjugal ou união estável. Casamento, tá? Né? Tá, isso aí. Então não isso serve só para cônjuge, não serve pro filho, né? Pro irmão, isso aqui é outra coisa. E tem uma diferença muito grande até quando a gente processava de questão administrativa no INSS. Tem lá as 3 classes de dependente, né?
primeira lá, cônjuge, os filhos, né? Depois a segunda classe, os pais, terceira classe, os irmãos. Da segunda classe para baixo, esses dependentes, eles têm que comprovar dependência econômica. Tá. A primeira classe é presumida. Daí perguntavam para mim, mas é presumida, mas a união estável tem que provar. Não, a união estável tem que provar a união estável, não a dependência econômica. Sim. Qual que é a diferença? Você concorda comigo que você vive com a pessoa, mas ela pode morar numa casa e morar na outra? Sim. Tá. Isso é para a união estável. Você precisa provar que vocês moravam juntos, vocês têm que provar que vocês tinham uma relação. E no mínimo 2 anos, como você disse. Isso. E também provar, no mínimo 2 documentos, né, para comprovar a união estável. Você não precisa provar que a pessoa que morou com você mais 10, 15 anos, né, ela pagava alguma coisa para vocês. Você tem que provar que vocês tinham uma relação de família, né, uma relação conjugal. Você sabe, foi muito importante, Du, que você deu esse exemplo, porque assim, tem gente que vai pedir a comprovação da união estável a título de pensão por morte e leva lá, entrega no INSS uma certidão de nascimento de filho que nasceu há 18 anos atrás, há 10 anos atrás. Tem que juntar documentos, esses documentos, óbvio, é um documento que comprova de certa forma, mas documentos até a data do óbito, né? Que comprovem a união estável de no mínimo 2 anos até a data do óbito. Não adianta juntar só a certidão do filho que nasceu há 10 anos atrás, né? E antes você precisava de 3 provas, hoje você precisa de 2. Duas provas? 2 provas. 2 provas. Eu acho assim, só para a gente finalizar, né, que já está avançando o nosso horário, eu queria só complementar, que eu acho que é importante também e gera muita dúvida nas pessoas, a questão do resíduo, né? Do valor não pago aí, não recebido em vida do segurado, né? Falecido. Então, é importante a gente falar, né, Edu? Se for o dependente habilitado na pensão por morte, não vai ter nenhuma formalidade para requerer no INSS esse resíduo, porém, se não houver dependentes habilitados, vai depender dos sucessores do Código Civil, e aí vai depender de uma autorização judicial, ou alvará judicial, ou de uma escritura pública de partilha, inventário e partilha, para poder sacar esse valor aí, que não foi recebido, que teria direito segurado falecido. E também é importante a gente falar, e isso acontece demais, pode ser que o INSS continue por um tempo pagando mesmo após o óbito e algum familiar vai lá e saca o dinheiro. Isso daí é caracterizado no crime de estelionato e aí a pessoa que sacou o dinheiro indevidamente tem que restituir o INSS com juros e correção monetária. Então é importante a gente trazer também essa informação. Só vou aqui deixar... Quando vocês foram fazer o alvará judicial, tem um documento que para poder habilitar o alvará, você tem que fazer o pedido no INSS. Certidão de inexistência de pessoas habilitadas à pensão por morte. Gente, esse documento, estou falando para vocês que acontece muito, é para fazer no meu INSS, quem faz pelo meu INSS, no meu INSS dos sucessores, não do falecido, tá? Porque geralmente, porque as pessoas não sabem. Importante você falar isso. Estou falando assim. Então, assim... Se eu venho a falecer, não é no meu INSS que vocês vão fazer esse pedido. O INSS, né, você não gerou dependentes. Se nenhum dependente meu pai lá, meu irmão fizesse no Se não me engano, inclusive, quando é feito a certidão de óbito, acho que já alimenta todo o sistema. Você não consegue mais entrar no meu INSS do... Sim, já baixa automática. Já tem essa baixa, que tinha um período que não ainda. Tinha um período que não. Isso agora... é até recente, né? Gente, então eu achei que foi um assunto muito interessante. Todos os exemplos práticos aqui que o Edu trouxe pra gente faz com que a gente perceba a importância de se atualizar e entender todas as regras aí que vigoram em relação ao direito previdenciário. Então a gente fica por aqui e a gente aguarda aí novos pedidos de temas, a gente está à disposição. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite.